Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Last Call. Você já sabe que toda sexta-feira, 7h30 da noite, eu estou aqui para trazer uma série de informações para vocês de tudo aquilo que aconteceu na semana. Então aqui eu vou comentar sobre os principais indicadores, principais notícias. Você pode nos assistir pelo YouTube, Instagram, Facebook ou nos ouvir pelo Spotify. Nós estamos lá também, tá bom, pessoal? Seguinte, galera, seguindo aqui já, começando, né? A gente começou segunda-feira com o Boletim Focus e um pouquinho na contramão daquilo que eu tinha falado. Eu falei que provavelmente a gente teria ali alta de inflação no Boletim Focus e alta de dólar, tá? Mas a gente teve somente alta de inflação e algo que me surpreendeu foi alta da Selic. Sim, a Selic está projetada agora no Boletim Focus em 10,25 para final desse ano. E algumas instituições já preveem que a gente terá a Selic em 10,5, tá bom? Ainda na segunda-feira, nós tivemos o PMI industrial, tanto brasileiro quanto americano, tá? Ou se você preferir o PMI. O PMI, pessoal, ele demonstra qual é a força, né? Como é que tá a indústria ou o setor que é medido, tá? Então, pontos acima de 50 significa que é uma indústria que está relativamente aquecida, um setor que está relativamente aquecido. Abaixo de 50 pontos significa que o setor não está tão aquecido assim, ok? Então a gente teve o PMI industrial aqui da S&P, aqui no Brasil, tá? Marcando 52,1 pontos, um PMI ok, porém abaixo do que vinha sendo projetado, né? Abaixo do que a gente já vinha tendo, tá bom? Nos Estados Unidos a gente teve um PMI industrial de 51,3, também acima de 50 pontos, então demonstra ainda uma indústria relativamente aquecida, e um indicador superior ao projetado pelo mercado, que era de 50,9. Então ele veio melhor do que se esperava, né? O dólar fechou a segunda também em queda, né? Foi o único dia da semana, na verdade, que a gente teve dólar no patamar de 5,23, tá? Foi o patamar fechado na segunda. Na terça em diante esse dólar começou a subir e a gente teve fortes altas. Apesar de na terça a gente ter tido bons indicadores brasileiros, vamos falar assim, tá? Porque quando você olha o IPC-FIP ele veio em 0,09. Esse é um dos menores indicadores em muito tempo. Tivemos também o PIB brasileiro, né, onde o PIB do primeiro trimestre de 2024 ficou em 0,8%, em linha com o projetado, mas no PIB anualizado a gente tem um PIB de 2,5% contra uma projeção de 2,20%, tá? Então, o nosso PIB ficou muito legal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem preços baixos, PIB em crescimento, e a gente teve também na própria terça-feira, a gente teve o relatório JOLTS, né? O relatório JOLTS trouxe para a gente quase 300 mil ofertas de empregos a menos do que era projetado. Então era projetado quase 8.400 e a gente teve 8 milhões e meio, 8 milhões 050 mais ou menos de ofertas de novos empregos, tá? Então o que nós tivemos na terça-feira? A gente teve índice de preços relativamente baixo no Brasil, economia super forte, né, com PIB projetado relativamente elevado, e ofertas de empregos caindo lá nos Estados Unidos. A gente tinha tudo para o dólar cair, mas o dólar subiu consideravelmente, justamente porque esses relatórios que foram divulgados, né, apesar de serem relatórios extremamente importantes, foram ofuscados por questões fiscais aqui no Brasil. Então tinha um debate, ainda tem um debate muito grande sobre uma MP da utilização de PIS e COFINS, né? Então isso trouxe um receio muito grande para os investidores e para o mercado de forma geral, o que fez ter uma evasão de divisa muito grande daqui, né? Consequentemente contribuindo para a alta do dólar, tá bom? Indo para a quarta-feira começou com uma notícia relativamente ruim para o Brasil, que foi uma queda na produção industrial de 0,5 ponto, né? Era projetado um crescimento de 0,3 e a gente ficou com uma queda de 0,5 ponto. Comparado ao mês anterior, o Brasil tinha crescido 0,9. Né? Então, se você olha a discrepância, a gente está falando de uma discrepância muito grande aqui de um mês para o outro, né? Um mês crescendo 0,9 e no outro mês perdendo 0,5, né? Além disso, a gente teve outros relatórios de PMI, então a gente teve PMI composto lá dos Estados Unidos, PMI do ISM. O PMI americano, ele demonstrou um crescimento, principalmente na área de serviços, muito forte. Então você teve uma projeção de PMI americano de 51%,
e um relatório demonstrando que o PMI foi de 53,8, tá? Ou seja, muito acima do projetado e muito acima do mês anterior, que foi de 49,4. Ou seja, no mês anterior o relatório demonstrava que era uma economia relativamente em queda, né? Um setor relativamente em queda, e no mês seguinte demonstra um setor muito forte. Esses indicadores também fizeram com que o dólar subisse mais um pouco. Ele teve até uma retração no começo do dia, no começo da quarta-feira ali, ajustes normais do tudo que aconteceu na terça, mas ele voltou a subir com força na quarta-feira, tá? E ainda com uma expectativa muito grande para a quinta, né? Porque começaram a sair as projeções de como seria a atuação do BCE na decisão da taxa de juros europeia, tá? E o BCE decidiu por reduzir, ou seja, agora a gente tem, né, a taxa de depósito em 3,75 ao ano, contra uma taxa que era de 4%, né? E a gente tem uma taxa de juros que era de 4,5% e veio para 4,25%. Então ele reduziu 0,25 aí nas suas taxas, tá? A própria presidente do BCE falou que um próximo corte de 0,25 na próxima reunião é praticamente inviável, mas o mercado tem uma projeção muito forte para um corte de 0,25 ainda esse ano, ou seja, mais um corte na taxa de juros europeia, tá? Ainda na quinta-feira, a gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos acima do projetado. Era projetado 220 mil e houveram 229 mil. Ou seja, nós tivemos na semana, né, até a quinta-feira, a gente teve um payroll demonstrando queda, né, na oferta de empregos. A gente teve um relatório ADP também em queda. A gente tem uma alta de pedidos de seguro-desemprego, tudo na economia americana. O que contribuiu para que o mercado enxergasse uma economia já começando num ritmo de desaceleração ou de contração, né? E começaram a projetar cortes de 0,25, né? Ou seja, começaram a projetar na própria quinta-feira 2 cortes de 0,25 ainda esse ano na taxa de juros americana, ok? Então, isso fez com que o dólar recuasse um pouco. Ele chegou a beliscar a casa dos 5,30 ali na quarta-feira. Na própria quinta ele se manteve em alta, porém, após os relatórios e após algumas falas de alguns dirigentes, né, as projeções de possíveis cortes, né, 2 cortes de 0,25, seguindo talvez as mesmas diretrizes do BCE, se fortaleceram para as taxas de juros americanas, tá? E aí a gente chega no dia de hoje, onde a gente passa a ter um relatório muito forte de empregos, um relatório ao payroll também, né, mas são empregos não agrícolas, tá? Então, aqui a gente tem uma mescla de payroll, né? A gente tem um payroll um pouco mais amplo, né? E depois a gente vem tendo ele separado por segmentos. E aí, quando a gente olha um payroll do setor não agrícola, que ele é super importante, super levado em consideração, o projetado eram 182 mil novas vagas, tá? E foram criadas 272, quase 100 mil vagas a mais. Se comparado com o mês anterior, né, com o relatório anterior trouxe 165 mil, ou seja, é quase o dobro, né? Então é um baita de um relatório, muita criação de emprego aqui, o que trouxe um fortalecimento muito grande, tá? Também tivemos o payroll do setor privado, uma projeção de 170 mil contra uma criação de 229 mil vagas. Ou seja, em alguns setores provavelmente ele perdeu muito, em outros ele ganhou muito, né, para poder chegar no que tinha, tá? Então isso aqui trouxe uma força muito grande para a economia americana, tá? Tivemos também a parte de taxa de desemprego americana, era projetado 3,9 e a taxa de desemprego americana ficou em 4, pouquinho a mais, nada muito grande, mas um pouco a mais sim, né, que aliviou talvez um pouco o mercado ali, mas nada que venha a refletir comparado às criações de empregos que a gente teve, né? E um ponto super importante que foi muito analisado também foi o ganho médio por hora trabalhado, tá? O ganho médio por hora trabalhado lá nos Estados Unidos esperava-se uma alta de 0,3 e a alta foi de 0,4. Ou seja, o que nós tivemos na sexta? De ruim para os Estados Unidos, a única questão que a gente teve na sexta foi a taxa de desemprego, que o projetado era
3,9% e ele ficou em 4%, tá? Fora isso, a gente tem criações muito fortes de empregos lá no payroll não agrícola e no setor privado, e a gente tem um ganho médio por hora trabalhada que também cresceu, ficou acima do projetado, né? Isso tudo fez o dólar disparar. O dólar fecha hoje, né? Fechou agora sexta-feira em 5,32, tá? Mas depois do fechamento ele ainda teve algumas negociações, ele já chegou a 5,34. Então pode ser que na segunda a gente veja mais um pouco de alta de dólar, tá? Inclusive agora ele tá chegando quase a casa de 5,35. Eu tô falando com vocês e tô acompanhando ele aqui em tempo real, tá? Então ele tá fechando aqui, né? Ele se encerra agora às 18 horas, fechando em quase 5,35. Eu acho que não chega, mas deve chegar muito próximo disso, tá? Ou seja, a gente teve uma sexta-feira com ótimos indicadores, ótimos em partes, né? Com bons indicadores americanos que demonstram uma economia muito aquecida, uma economia que ainda gera empregos, uma economia que ainda tem uma renda elevada. Consequentemente, o que o mercado fez? Retraiu as suas projeções de 2 cortes na taxa de juros americana para somente um, o que fez o dólar disparar. E aí, quando ele cruzou a linha dos 5,30, ele disparou porque era basicamente um gatilho, né? E agora a gente passa a ter o piso de 5,30 como uma resistência. Então, provavelmente toda vez que o dólar chega na casa de 5,30, gera-se uma resistência ali, fica difícil ele romper essa barreira, tá? Pessoal, encerrando a sexta-feira por aqui, espero que você tenha tido uma excelente semana, desejo um excelente final de semana para vocês. Não esquece de deixar um like, curtir aqui. Se estiver nos ouvindo pelo Spotify, vai lá, você entra nas nossas redes sociais, a gente é super ativo, estamos sempre lá. Lembrando que a gente tem cursos, palestras, consultorias, temos de tudo aqui no canal, tá bom, pessoal? Não se esqueçam dos nossos grupos de Morning Call, onde eu comento todos os dias sobre tudo isso. Esse resuminho que eu fiz para vocês, eu comento detalhadamente, diariamente, lá no nosso grupo de Morning Call. Os links estão na descrição. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.